Ação. Diz aqui a palavra. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a continuação da palavra diz: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmão e irmã, mãe, filho e campo, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, nós vemos aqui uma passagem bíblica, em que Jesus se encontrou com um homem. O nome dele não é citado na Bíblia, só diz que ele era um jovem, e um jovem de qualidade, né? Esse jovem, ao encontrar com Jesus, ele fez a seguinte pergunta, né? Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta de qualidade de qualquer ser humano tem que ter essa pergunta em si. Todos nós temos que ter essa pergunta, né? Bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Ele fez a melhor pergunta para a pessoa certa, o próprio Deus, né? Veja bem o que aconteceu. Jesus imediatamente disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Os sábios mandamentos. Né? E Jesus citou os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e honra tua mãe. Né? E aí, por diante. Né? Ele, porém, o jovem respondendo, disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, aí Jesus se interessou nele. Jesus, olhando para ele, disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Veja bem, a Bíblia diz que esse jovem era um homem, né, de grandes posses. Na verdade, quando fala que ele tinha muitas coisas, não está dizendo que ele era rico de muitas coisas. Ele tinha algo na vida, ele tinha muita distração, ele tinha muitas oportunidades, ele tinha muitas coisas que lhe era importante na vida dele. Mas ele não tinha o mais importante, que era Jesus na vida dele, que era Deus na vida dele, que era a fé que salva. Tinha moto, tinha carro, provavelmente tinha animal, tinha fazenda. Ele era um homem que tinha o que ele precisava para viver e vivia em cima daquilo. Aquilo era mais importante de tudo para ele. Mas ele, ao deparar com Cristo, no tempo que Cristo estava nesse mundo, que ele veio a este mundo para encontrar com o pecador, ele tomou a iniciativa de conversar com Jesus, né? Por ser um homem de qualidade, um homem que procurava guardar a lei, inclusive ele disse que guardar desde a mocidade a lei de Deus, né? E ele, ao aproximar, ele fez a pergunta: bom mestre, chamou de bom mestre. Jesus reprimiu ele, disse: por que me chamas bom? Não há somente uma pessoa é boa. Só Deus que está no céu. Aqui na terra, o homem ele não é bom. Porque nós estamos vendo um corpo tendencioso ao mal, ao pecado. Então, se nós formos dizer, neste mundo nada é bom, é razoável, dá para viver, dá para passar, mas o bom mesmo é Deus. Ele diz: só há um bom, que é Deus. E a este é que nós temos que se ligar, é nele. Aí ele disse: mas sim, e o que eu faço para herdar a vida eterna? Faz uma pausazinha aí, senão o vídeo fica muito grande. Faz uma pausazinha. Sim, é? É. Só trisca em cima para parar, depois continua. Faz uma pausa. Agora pode ligar de novo.
Aí o que acontece? Esse jovem, ele tinha um interesse, uma coisa boa na vida dele. Ele tinha uma vontade de conhecer mais a respeito de Deus. E ele já tinha um começo, porque ele já guardava os mandamentos. Só que Jesus disse, tem uma coisa que ainda falta em você. E uma coisa de grande importância. É que você se desapegue das coisas materiais e se apegue com as coisas espirituais. Porque aquela palavra de Jesus dizer para ele, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem, segue-me. E que dali significa, te desliga dessas coisas e te liga em Deus. Sai de onde tu está, né? Entregar para os outros. Essa questão é que ele tivesse a disposição no coração dele de ajudar os outros. Também, com os bens que ele tinha. Coisa que com certeza ele não tinha esse bom coração para ajudar ninguém. Por quê? Porque Jesus disse que ele tinha que fazer isso. Aí o que aconteceu? Em vez dele continuar em diálogo com Jesus, ele não disse mais uma palavra. Depois que Jesus, conhecendo o coração dele, que ele tinha um coração duro, ele virou as costas e foi embora. Não quis mais saber de conversa com Jesus. Porque ele estava tão ligado, ele estava tão só nas coisas dele. Só nas coisas da terra, né? Que ele não teve mais interesse nas coisas de Deus. Não quis mais conversar com Jesus, não quis mais fazer pergunta para ele. Só fez uma pergunta. Quando Jesus provou ele, foi a prova. Quando Jesus provou ele com uma palavra pesada, palavra dura, né? Vender tudo que tem, geralmente a pessoa, ninguém quer fazer isso. Mas foi uma palavra pesada. Igual aquela palavra que diz, se teu olho te escandalizar, arranca teu olho, pois é melhor que tu entre no céu sem os olhos, do que tu entre no céu sem os olhos, do que entrar na perdição com os dois olhos. Né? Se teu braço te escandalizar, corta o teu braço. Então essa é uma palavra, ela não está se referindo para você fazer isso na prática. Cortar literalmente o braço, arrancar o olho. Está referindo o quê? A você não mais fazer aquilo que o seu braço faz, o seu olho vê. Né? Então é apenas uma palavra simbólica. Né? Assim ele falou de maneira simbólica com aquele homem, para ver se ele realmente tinha no coração a disposição de servir a Deus. Ou seja, se desligar das coisas mundanas para seguir as coisas espirituais. E ele não entendeu essa palavra. Né? Imediatamente ele fugiu da frente de Jesus. Aí o que foi que Jesus disse? Dá uma paradinha no vídeo aí. Dá uma paradinha. Veja bem a continuação da história. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Né? E vem e segue-me. Ele não quis seguir a Jesus. Né? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Ou seja, em vez de se alegrar com a palavra, ele